Meu nome é Yulia, eu estudo no McMurray College nos Estados Unidos, no estado de Iowa. E eu vou falar um pouquinho para vocês o que é o McMurray College, os requerimentos, o processo de aplicação e tudo mais. Então, aqui vai ser mais ou menos o que eu vou falar hoje, tipo, o que é Community College, o famoso Associate Degree, os requerimentos, como buscar Community College, a questão de scholarships e um pouquinho de extras depois do aceite. Então, community colleges são escolas que têm mais ou menos 2 anos. Ela não tem uma equivalência no Brasil, igual, por exemplo, uma university ou college tem. O Associate Degree, ele seria perto de um tecnólogo no Brasil. E ele tem algumas coisas, por exemplo, o Associate Degree, um Certificate, Adult Learning. Algumas têm programas de high school, mas não são todas. Então, como que funciona o Community College? Você faz mais ou menos 2 anos nesse college, que é um college menor. Depois você se forma e ganha um Associate Degree, que você pode ou ficar alguns meses trabalhando nos Estados Unidos com OPT, ou fazer uma transferência direto para um bachelor's, para você fazer mais 2 anos de faculdade lá nos Estados Unidos, para você já conseguir o seu certificado de bachelor's. Ou você pode ir para o trabalho, trabalhar em média aí 1 ano, depende da quantidade de meses do que você está fazendo. E depois desse tempo que você trabalhou, você pode transferir e ainda assim completar o seu bachelor's degree. Então, o que é um associate degree? Nós temos 3 tipos de associate degree, que é o Associate of Arts, que ele é focado mais para liberal arts, então, tipo, é mais um geralzão sobre várias áreas diferentes, ou também mais focado para, tipo, história, essas coisas assim. Geralmente, quem vai fazer undecided faz o Associate of Arts. Todos eles são 2 anos. Alguns vão ter alguns meses a menos, mas é basicamente isso. E aí você faz a transferência dele para um Bachelor of Arts. Aí tem o Associate of Science, que é mais voltado para matemática e ciências, também uma educação geral. Todos eles são tipo foundation. Então, tipo, a educação geral dos Estados Unidos, que você faz nos 2 primeiros anos de uma university ou college. Então, tipo assim, matérias gerais, para depois você começar a realmente estudar a sua major. E tem o Associate of Applied Science, que seria mais focado para você formar e ir direto para o mercado de trabalho. Então, ele é basicamente o mais próximo possível do nosso tecnólogo no Brasil. Ele é um terminal degree, então não é um degree que é voltado para fazer a transferência, igual é o Associate of Arts e o Associate of Science. Como funciona a deadline e o período de aplicação de uma community college, porque ela não é igual a de uma university and college. Geralmente eles são maiores, então você vai ter mais tempo para aplicar. Observe se a faculdade que você está aplicando, a community college que você está aplicando é um quarter ou se o sistema é de semestre, porque são diferentes, os períodos de aplicação vão ser diferentes, as deadlines serão diferentes. Eu não coloquei porque community college, querendo ou não, ela é bem específica. Então, cada uma pode ter uma deadline diferente. Então, para não falar que é X e acontecer de ser outra coisa, eu preferi deixar em aberto só para quarter vai ser diferente de semestre, o período de aplicação. Outra coisa importante, Open Enrollment. Algumas community colleges têm Open Enrollment, que é a aplicação que não tem realmente uma deadline. Então, assim, você pode aplicar entre aspas quando quiser. Por que entre aspas quando quiser? Porque ela acaba geralmente um mês antes das aulas deles começarem, das aulas dessa faculdade começar. Eu conversei com um dos admissions office de uma dessas community colleges que eu estava aplicando na minha época de aplicação. E ele falou o seguinte comigo: apesar de ser um mês antes, por a gente morar em outro país, precisar passar pelo processo de visto, o processo de entrada no país e todas as questões de aluno internacional, eles pedem, geralmente, que a gente aplique com 2 a 3 meses antes do início das aulas. Então, mantenha isso em mente. Mesmo sendo Open Enrollment, tentem aplicar antes, com alguns meses de antecedência por causa do processo de visto. Então, como funciona o processo de aplicação? Qual que é a diferença, né? Por que é tão específico assim?
A Community College, geralmente, você vai aplicar pelo site de cada uma delas. Então, você vai entrar em cada uma delas e fazer uma aplicação para cada Community College que você estiver aplicando. Vai ter um processo que talvez você tenha que aplicar por e-mail, mas eu já vou chegar mais para frente e falar um pouquinho sobre isso. Uma observação sobre o Common App. O Common App, pelo menos no meu processo de aplicação, eu tive muita dificuldade de achar Community College no Common App. Não é muito comum de achar, pode ser que vocês achem, mas não é muito comum de achar, geralmente é feito pelos sites da Community College. Quais são os requerimentos? Geralmente, os requerimentos gerais vão ser histórico escolar, traduzido, teste de proficiência em inglês, financial proof, que é você provar que você tem condições financeiras de se manter pelo menos um ano nos Estados Unidos, a cópia do seu passaporte. Algumas vão te pedir documento do sponsor, que é quem está te bancando lá, ou, por exemplo, bolsa de estudo e etc. Ou seja, entra dentro da comprovação financeira. Algumas, dependendo do estado, vão te pedir comprovação de imunização, então cartão de vacinação. Se você tem as vacinas que eles estão pedindo para você entrar naquele estado, estudar naquela escola, etc. E SAT ou ACT, não são muitas que pedem, raramente pede, mas tem algumas que pedem uma nota mínima em uma das categorizações, tipo Reading, Writing, mas a nota geralmente é baixa. E tem outras que não pedem, mas às vezes pode ser interessante fazer, porque se você for aplicar para um Honor Program, que eu já vou falar mais para frente, eles vão pedir essa nota. Então, vai depender muito de como vai ser a sua application, mas geralmente não pede. Application. Então, como funciona a application? Vou mostrar como foi a minha application para falar para vocês como funciona a application para a Community College. Esse foi o site da minha Community College, eu estudo na Indian Hills. E aí eles mostram um pouquinho de... pedem algumas informações, tipo, seu primeiro nome, último nome, seu endereço de e-mail. Cada Community College pode pedir uma coisa diferente, então eu estou mostrando aí como foi o meu. Você vai entrar no site da faculdade, vai fazer um login, não é como estudante, mas como aplicante, e aí eles vão te pedir tudo que for relacionado já à sua aplicação, nesse cadastro. Por exemplo, seu interesse, qual termo você está aplicando, coisas mais gerais. E aí eu estou mostrando um pouquinho do meu. Quando eles pedem o seu endereço, eu coloquei em inglês, mas uma dica para vocês, escreva tudo em português, quando for relacionado ao seu endereço no Brasil. Por que isso? Porque se eles forem mandar algum package para sua casa e você tiver escrito em inglês, que foi o que aconteceu comigo, não vai chegar. Então, escrevam em português, porque as informações do Correio Brasileiro estão em português. Os layouts, esse que você está vendo, é específico da Community College que eu apliquei, então pode ser que mudem. Provavelmente vai mudar. Em cada Community College vai ter um layout diferente, uma pergunta diferente, um jeito diferente para passar por esse processo. Assim como as perguntas que eles vão perguntar podem ser específicas e diferentes. Aí vocês estão vendo a application, eu fiz 4 applications, porque eu fiquei nervosa, então eu fiz, não sabia se eu tinha feito, fiz de novo. Aí depois eu fiz mais uma vez, enfim. Mas no final deu tudo certo. Depois que eu fiz a minha aplicação, entrou em outra etapa, que foi a de eu enviar minha documentação. Então, depois que eu fiz o meu cadastro no site da Community College, eles me pediram o meu passaporte, pediram a tradução do High School Transcript, pediram a Financial Proof, isso tudo pelo site da Community College. Por e-mail, eles me pediram meu DET, a comprovação do inglês, que eu fiz um self-report. E também eles perguntaram se eu tinha feito o SAT e ACT para mudar as notas, que foi o que eu fiz também, porque eu já tinha feito. Isso aqui eu trouxe mais para uma questão de coisas interessantes. Essa é uma acceptance letter, que é a minha acceptance letter da Community College que eu estudo. E aí dá alguma informação, tipo, o que eu estudo, o termo que eu estou entrando, no qual foi nesse fall, algumas informações básicas que eu preciso, e veio vários, veio acho que 9 arquivos anexos para mim, ou mais, sobre todos os procedimentos, todos os passos que eu precisava saber antes de ir para lá, o que eu precisava fazer antes, várias instruções para mim. Agora eu vou falar um pouquinho dos requerimentos de uma Community College. Quais são os requerimentos e requisitos gerais? As fotos que vocês estão vendo nos slides, todas são que eu tirei da minha Community College. Então, vamos lá. Transcript. Vocês vão precisar do transcript juramentado.
que é o histórico escolar de vocês, do nono ao terceiro ano do ensino médio. O meu, eu só mandei do meu ensino médio, que é primeiro, segundo, terceiro ano, mas não quer dizer que todos os community colleges vão aceitar isso. Então, sempre confirmem antes de fazer isso. Algumas vão pedir tradução com equivalência. O que seria tradução com equivalência? Nos Estados Unidos tem algumas agências parceiras dessas faculdades que fazem tradução, evaluation dos seus créditos, que seria literalmente traduzir os seus créditos para uma equivalência do sistema americano. É muito caro, então confira se realmente tem necessidade de fazer isso, se está como um requerimento fazer isso ou não. Algumas faculdades, algumas community colleges me pediram isso, e outras falaram que poderia ser só tradução juramentada, que é o que a gente costuma fazer. Aí eu tirei isso de uma das community colleges para mostrar para vocês mais ou menos como que eles estavam pedindo. E aí eles deram algumas dicas de quais faculdades, de quais agências fazer isso, já porque não é uma coisa que a gente conhece assim de primeira mão, né? Então tem a WES, World Education Services, a ECE, que é Educational Credential Evaluators, e tem muitas outras que vocês podem procurar depois se vocês quiserem, no site da NACES. É tipo uma associação americana que tem várias agências de evaluation. Teste de proficiência, famoso em inglês. Eles aceitam TOEFL, IELTS, DET, que é o Duolingo. Eles têm outros que eles aceitam, e aí vai depender de cada community college. Tem um teste próprio. Teve uma que eu fui aplicar que eles tinham o próprio teste. Eu não sei como funciona, porque eu não cheguei realmente a fazer, mas eles me deram essa opção. E tem umas que não pedem o teste de proficiência em inglês. E aí vocês têm que ter cuidado, se eles não estão pedindo, porque eles vão levar em consideração a sua nota do SAT e SAT, que pode acontecer. Ou se eles não pedem, você vai ter que fazer um teste quando você chegar nos Estados Unidos, nessa community college, que eles aplicam o teste para alunos internacionais. Por que cuidado? Porque se você não tirar uma nota boa nesse teste, que eles fazem na hora, você não está preparado, você não estudou para esse teste, você não sabe como vai ser, e você não tirar a nota necessária, eles automaticamente podem te colocar numa aula de ESL, que é English as Second Language, e é pago, pode ser que não seja de graça. Então, assim, para evitar que isso aconteça, é melhor que você já vá com o seu teste de proficiência feito. Comprovante de imunização. A minha não pediu, mas eu vi outras que pediam de outros estados, alguns estados pedem. Então, eu também trouxe aqui o que uma das community colleges estavam falando a respeito. Só para ter uma ideia mais ou menos do que eles pedem. Mas isso tudo pode ser visto, tipo, eu não tenho, sei lá, essa vacina aqui, eu não tenho tal coisa, e não vai dar tempo de fazer antes de aplicar. Conversa com a community college, manda um e-mail, pergunta se pode ser depois de ser aprovado e antes de viajar para lá, ou se pode ser quando já chegou lá e todas essas questões. Eu não precisei fazer isso, a minha não pedia nada de comprovante de imunização. E esse comprovante de imunização não é nem relacionado ao Covid, que é o que a gente está vivendo hoje em dia. É mais relacionado realmente àquele estado, àquela faculdade. São vacinas normais, digamos assim. Financial Statement Proof, que é o comprovante da sua questão financeira, de que você consegue se manter um ano nos Estados Unidos. Você pode comprovar com a sua conta corrente, investimentos, conta poupança, acúmulo de sponsors, ou seja, ter mais de uma pessoa te financiando. Você pode ser o seu próprio financiador. Você pode acumular bolsas internas e externas e abater o valor necessário. E tem uma bolsa esportiva também que abate o valor necessário. A tradução disso pode ser uma carta do banco em inglês com o selo da agência bancária. Pode ser o extrato traduzido, que tem que ter informação qual que é a agência, a assinatura da pessoa que está te dando isso, etc. Sei lá, tipo, o gerente da conta, mas coisas mais nesse sentido. Que comprove realmente que aquilo é verdadeiro. Ou um extrato juramentado certificado pelo cartório, que foi o que eu fiz. Eu juramentei e certifiquei pelo cartório. Algumas coisas muito importantes na hora que você estiver dentro do site da Community College. O seu maior amigo vai ser o guia de buscas. E aí eu trouxe para vocês algumas palavras-chave que eu tive dificuldade, às vezes, de achar o valor da Community College. É procurar esses nomes específicos que estão aí, Cost of Attendance, ou COA,
financial proof, financial statement, cost, funding proof. Você pode também procurar por categorias, caso tenha. Não são todas que vão ter, não sei, às vezes fácil de acessar para aluno internacional. Mas procure, às vezes, uma abinha de Pay for College ou a abinha de International, Tuition Fees. Eu geralmente sempre já vou direto na aba de buscas para não ficar dando muita volta, porque às vezes o valor que você vai achar é o valor do aluno americano e não o aluno internacional. Sempre procure o valor do aluno internacional, porque provavelmente vai ser diferente do aluno americano.